ter morado em nossa vida. Bem-vindos ao Presença Amiga, um programa da área de ações estratégicas do CERJ, a nossa federativa do Rio de Janeiro. Hoje a gente está com uma grande presença, que é o nosso querido amigo Marcelo Gulão. Bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado pelo convite e disposto a poder esclarecer, conversar com o seu público. Bom, nós vamos conversar e vamos conversar bastante sobre produção científica, porque vocês já vão saber um pouquinho da produção do Marcelo na área acadêmica do espiritismo. Mas antes, Marcelo, como é que você conheceu o espiritismo? Bem, eu sou de uma cidade Magé, né, Rio de Janeiro, e ali tive os primeiros passos na adolescência, né, vinculado a grupos de mocidade e participando de eventos como a Comerge, né? Então, foi ali que eu tive os meus primeiros passos e despertou meu interesse, né, sobre o estudo acadêmico também sobre esse tema. Mas, assim, conheceu o espiritismo, seus pais eram espíritas, como é que você teve o primeiro contato? Meus pais são, como uma boa parte, né, dos brasileiros, são simpatizantes do espiritismo, Ah, sim. frequentavam reunião pública, mas principalmente a minha mãe, mas não frequentavam as reuniões, né, não eram frequentadores assíduos, né? E foi a partir daí que eu também tive contato com a mocidade a partir dessas reuniões e também de outros amigos, e foi o primeiro passo, né, para que eu pudesse assim participar frequentemente das reuniões de mocidade, né, que foram muito marcantes na Ah, minha sim. adolescência, com certeza. Mas você está na mocidade ainda? Não, não está mais na mocidade, né? Não, não, há bastante tempo, Ah, mas é um infelizmente. jovem, né? É um jovem, ainda está. Mas, Marcelo, me diz uma coisa, a sua casa espírita, qual é? Bem, eu costumo frequentar. Atualmente, eu estou frequentando as reuniões públicas do GECAL em Itaboraí, que Uhum. é uma cidade que eu me mudei há 7 meses. E lá em Magé era o Centro Espírita Luz e Caridade, que tinha como minha instrutora, minha facilitadora de grupo, a Darleia Maia, né, que é bem conhecida, né, no CERJ. Muito bom. Marcelo, você tem uma produção acadêmica que vai falar de espiritismo, né? Você fez um mestrado e fez um mestrado com um tema muito interessante. Você pode falar sobre ele? Sim, sim. Inclusive, esse tema me despertou justamente em uma das Comerges, quando, em um centro de interesse, uma pessoa falou sobre como nós podemos estudar, né, o espiritismo, levar o espiritismo para as nossas atividades, né? E, Hum. no caso, pesquisar sobre o espiritismo, que era uma coisa que até então não tinha me despertado, né, ainda a ideia. Eu trabalhava com temas vinculados ao Brasil colonial, ao Rio de Janeiro colonial, e lá eu tive uma ideia, né, que era fazer um estudo acadêmico sobre o espiritismo. Em um encontro de viés espírita, mas não oficialmente vinculado a alguma federativa, que é algum conselho espírita, que é o ENLIP, né, o Encontro da Liga dos Historiadores e Pesquisadores Espíritas, né, eu tive o meu tema ficou definido, né, que seria estudar o método de Allan Kardec para a investigação dos fenômenos mediúnicos, né? Saber
como que foi esse método adotado e fazer uma relação com a história da ciência também, né? Que a gente ouve muito nas casas espíritas, mas muitas vezes, né, o método não era exposto tão claramente, né? Porque na academia a gente percebe diferenças, né? O Einstein fez isso, outros grandes pesquisadores, Sim. o Carlos Chagas, né? Que existe uma diferença entre o que a pessoa disse que fez e o que a pessoa fez realmente, né? Então, nesses dois casos de grandiosíssimos cientistas, né? Há essa diferença. Então, o meu objetivo foi investigar o Allan Kardec, para tentar comparar o que ele disse que fez com o que ele fez, né, de fato. E os resultados foram surpreendentes. Você pode passar alguns resultados, porque agora a gente ficou curioso aqui. Eu tenho certeza que os nossos espectadores estão curiosos. Será que esse negócio da doutrina espírita funciona mesmo? Os dados são impressionantes. Assim. Bem, Sim, eu trabalhei dentro de um viés acadêmico e nesse viés a gente tem que apresentar os resultados doa quem doer, né? sim. Então, se encontrarmos algo que é contrário àquilo que o Espiritismo defende, a força dos fatos é dever do pesquisador mostrar que os resultados foram diferentes, né? Uhum. Então, a gente buscou trabalhar com fontes que até então não tinham sido analisadas, né? Que foram cartas do Kardec, que ele diz em suas obras que eram fundamentais para se entender o método dele. E aí os resultados me surpreenderam por conta da fidelidade entre aquilo que ele disse que fez e aquilo que realmente ele fez. Como, por exemplo, eu posso Sim, citar o caso do... ele diz na Gênese, lá no início, né, no item 10 ou item 11 do primeiro capítulo, o caráter da revelação espírita, e ele diz que não sabia que o espírito tinha corpo, né? Que para ele era uma luz, uma centelha, e conforme ele foi realizando as experiências mediúnicas, né? Perguntando aos médiuns, diferentes médiuns desconhecidos uns dos outros e por aí vai, ele descobriu que o espírito sentia frio, sentia calor, sentia dor e por aí vai, e isso despertou a curiosidade dele. sim. Então, com a gente consegue perceber na revista espírita bem claramente como que ele vai desenvolvendo essa teoria, né? Que, por exemplo, vai ser fundamental para a ideia do perispírito, né? Que começa lá na primeira edição do Livro dos Espíritos, que é uma obra que só é publicada para historiadores, né? Não é uma obra contemplada nas casas espíritas, porque o Kardec refundiu a obra, né? O Kardec afirma que o Livro dos Espíritos que deve ser consultado é a segunda edição, é a partir da segunda edição, né, que é o que é lido, né, nas casas espíritas, mas na primeira edição, que serve muito para os historiadores, ele tem um conceito de perispírito muito curtinho, muito pequenininho, e depois vai ser uma ideia que ele vai desenvolver, e na Gênese vai virar um capítulo, e ele vai desenvolver a teoria das manifestações físicas a partir daí, ele vai desenvolver a teoria a respeito da perturbação do espírito, né, após o desencarne, a partir daí. Então, vai se desdobrar uma grande fonte de conhecimento. O que nos faz ter uma ideia que vai ao encontro, né, de uma outra coisa que o Kardec disse, que quase todo mundo diz e que Sim. não corresponde à verdade, que é o seguinte: o Kardec diz que o Espiritismo é uma disciplina aberta, é uma ciência aberta, é uma filosofia aberta, ele chama de filosofia racional. E quando a gente Sim. vai no dicionário do século XIX para saber o que é filosofia racional, é isso, uma filosofia aberta, ou seja, ela pode receber novos acréscimos, inclusive pode receber elementos que contrariem os seus argumentos, né? Coisa que a maior parte das filosofias não estão dispostas a fazer. A gente chama de filosofias herméticas, que não aceitam ideias vindas de fora, porque ela
ela se propõe a dar conta em si mesma de toda a sua filosofia. E isso acontece muito na obra do Kardec. É uma filosofia que vai se desenvolvendo no decorrer do tempo. Né? Não sou eu que digo isso, a gente pode demonstrar essa ideia muito claramente, é só observar os primeiros livros do Kardec e os últimos livros, e entremeando, passando entre eles, né, a Revista Espírita. Então, pela Revista Espírita, a gente consegue compreender passo a passo como que a obra do Kardec se desenvolve. Né? E, por exemplo, ele desenvolve uma teoria. Isso é um ponto importante das teorias científicas. Né? Uma teoria científica precisa se desenvolver, ela precisa prever acontecimentos e desenvolver esses acontecimentos, criar uma teoria que explique esses acontecimentos, que é o caso da teoria das sensações dos espíritos. Kardec não sabia que o espírito sentia dor. Quando ele descobre, tinha sensações, né? Quando ele descobre, ele faz uma ampla pesquisa que combina muito com aquilo que nós conhecemos como método de história oral, método de avaliação psicológica, que são aqueles questionários tabulados. A gente consegue perceber na Revista Espírita que ele pergunta várias vezes a mesma questão para os espíritos. Que sensação experimentaste após a morte? Ele estava interessado e ele consegue receber várias respostas, tanto de espíritos de pessoas muito boas, das pessoas muito boas encarnadas, né, que depois desencarnam e relatam a sensação que tiveram, quanto de pessoas que cometeram assassinatos, pessoas ricas e orgulhosas, pessoas muito apegadas à matéria, enfim, diferentes escalas de espíritos. E a Não, partir daí... ele faz questão de dizer lá no Livro dos Espíritos que ele entrevistou milhares de espíritos, né? Milhares. Exato, exato. Ele vai desenvolvendo. Começa com um número muito pequeno de médiums, né? Cerca de 13 médiums. Ele relata lá na obra que ficou inacabada, né? Mas que foi publicada em obras póstumas, né? Que faz parte, né, da segunda parte de obras póstumas, que ele tinha 13 médiums. Né? Mas só que depois que o Espiritismo foi lançado e foi adquirindo adeptos, ele adquiriu muito, em 64, quando estava na metade do caminho, né, ele disse que já tinha recebido mais de 10 mil cartas. Nossa. E dessas 10 mil cartas, apenas 100 eram publicadas. Publicadas no sentido, não no sentido de que continham informações falsas, não. É porque continham informações privadas e porque eram cartas de difíceis contextualização. Essas 100 publicáveis eram cartas que os cientistas chamam de experimentos cruciais, né, que são experimentos que são de tal modo claros que servem como exemplo, né? Então, eles diz que apenas 100 dessas eram publicadas, mas seria interessante ter acesso às outras, né? Por isso que houve um esforço muito grande desde a minha pesquisa, e agora elas foram desenvolvidas por outras pessoas, né, que não estavam relacionadas com a minha pesquisa diretamente, que resultou no projeto Allan Kardec, que é um portal existente na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde as pessoas têm livre acesso a cartas inéditas do Allan Kardec, nunca analisadas antes, a carta original, a transcrição da carta, porque a carta está numa linguagem manuscrita, né, do século XIX, de difícil compreensão, tem a transcrição da carta em francês e tem a tradução da carta em português. Então, isso ajuda a gente a compreender os bastidores do Espiritismo e de como o Espiritismo foi constituído a partir daí. E aí a gente consegue compreender mais claramente o método de Allan Kardec. A organização do professor Klaus, esqueci o sobrenome dele. Klaus Chaves Alberto. Isso, né? Está fazendo a organização. É interessante porque a gente vê que o Kardec trabalhava sob um regime de rigor científico e que a doutrina ela não era assim um emaranhado, não, ou melhor, uma aglutinação de psicografias de que eram publicadas.
Nada disso, né? Havia todo um rigor científico nesse processo, não é, Marcelo? Exatamente, o Kardec ele participou, ele era associado a pelo menos 13 sociedades científicas, ou sociedades de emulação, né? Então, é ali que ele aprende boa parte do desenvolvimento do que foi o Espiritismo. Porque o que era importante para se ter uma ciência, para se desenvolver uma ciência, até hoje, né? Era importante ter um grupo, né, que uma sociedade de pesquisadores daquela área, ainda existem de inúmeras sociedades, né? E os proceedings, né, que em português são os anais, né, dessa sociedade. Ou seja, o que os cientistas produzem em desenvolvimento daquela ciência são publicados em revistas, que essas revistas serão acessadas por outros cientistas e a partir daí eles poderão verificar se aquelas informações são verdadeiras, fazer contestações caso não sejam, ou fazer novas experiências a partir daquele conhecimento adquirido. E o Kardec faz exatamente isso, né? Ele cria uma sociedade, que é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com o objetivo de desenvolver o espiritismo. Era ali que boa parte de suas teses, no caso dessas sensações dos espíritos, ele chama de ensaio teórico. O que é um ensaio teórico? É algo não definitivo. Ou seja, ele estava aberto a mexer nesse ensaio teórico. Depois ele vai publicar no Livro dos Espíritos de maneira consolidada. Porque ele apresentava na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas a ideia, discutia cada ponto, né, era submetido a pares, né, para ver se havia contestação, e depois ele publicava na Revista Espírita. E aí também estava sujeito à verificação de pares, de outros estudiosos do Espiritismo que viviam fora de Paris, né? E a partir daí ele conseguia o que os cientistas da época chamavam de consciência das induções. Para eles, basicamente, a ciência era uma consciência de induções. O que significa isso? Sim. Olha, se vários cientistas de um lugar chegam ao mesmo resultado, isso induz esses cientistas a acreditar que esse resultado é um princípio daquela ciência, ok? O Kardec mudou esse nome para Controle Universal das Manifestações Espíritas, né, que é basicamente consciência das induções. Olha, eu estou aqui vibrando, porque a gente vai entendendo, compreendendo todos os passos de Kardec, e ele tinha realmente era um rigor científico da época, mas que funcionaria hoje com muita tranquilidade, não é, Marcelo? É muito dos métodos do Kardec, ele participava de várias sociedades, né? Sociedade de História, relacionada à língua portuguesa, à língua francesa, à matemática, a ciências físicas, hidráulicas e por aí vai. Então, dá para perceber que ele pega emprestado muito dos métodos dessas ciências, né? Sim. Desde a pesquisa qualitativa, para se buscar um número de repetições daquele fenômeno, que é muito importante nas ciências físicas e matemáticas, até aspectos típicos de ciências humanas, como essas entrevistas. Um ponto importante que o Kardec fazia era quando ele recebia a notícia de um médium que tinha uma habilidade mediúnica nova, ao invés dele chamar esse médium para ir a Paris, ele ia visitar esse médium. Por que isso é importante? Porque hoje nós sabemos, né, pesquisadores dessa área recente, mostram que um dos fatores que é muito importante na investigação dos médiuns é que os médiuns estejam confortáveis no local onde ele está, né? Isso é o que ajuda a uma manifestação mediúnica considerada autêntica, né? Eu estou lembrando aquele... Desculpe, Marcelo. Não, que eu lembrei aquele caso em que ele vai investigar um médium e que
ele é estimulado pelo fundo do copo, ele era um médio de presciência, fundo do copo. E aí ele Exa- faz uma observação e depois ele muda de ideia, porque a Exatamente. princípio ele achava que aquele copo ali era um tipo de ritual, e depois que ele vê que não é, era um start necessário, né? Quer dizer, Exato, é a teoria esse dos espelhos método. mágicos, né? Que é um ponto importante, né? Eu mencionei anteriormente que uma ciência aberta, ela tem, ou uma filosofia aberta, ela tem que estar disposta a receber críticas e, quando convencidas de que um princípio está incorreto, essa ciência tem a obrigação de se corrigir. Esse princípio, 70 anos depois do Kardec, foi lançado por um filósofo da ciência extremamente importante chamado Karl Popper, que é o princípio do falsificacionismo, que era uma ciência, ela tem que se permitir falsificar. É aquela famosa frase, né? Se vocês me provarem que isso não acontece, ou se vocês me exemplo, todos os corvos têm penas da cor preta. Se vocês me mostrarem um corvo com penas de cor branca, eu mudo de ideia. Esse é o princípio do falsificacionismo, ok? Então, o Kardec, ele tinha esse princípio, ele não acreditava, né, nos espelhos mágicos, ele achava que era uma superstição, como você bem disse, Henrique. E quando ele observa esse médium, né, que era um empregado de um amigo espírita em Zimmerwald, né, na Suíça, ele vai até Sim. lá, ele observa esse médium que olha, né, o fundo do copo, e ele muda de ideia a respeito dos espelhos mágicos, realmente, que ele vê como um elemento que ajuda a iniciar a atividade mediúnica. O interessante é que em livros sobre magnetismo e mesmerismo, publicados na Inglaterra, na mesma época, mostram exatamente a mesma coisa. Né? Como que esses espelhos, relógios, pêndulos, esses instrumentos serviam para dar início à magnetização da pessoa e gerar o estado alterado de consciência, que é uma das matrizes da ideia de mediunidade também. Né? É aquela famosa ideia do relógio, né? Que a gente via em alguns filmes antigos, né? Que o relógio diante, né, do olhar da pessoa ajuda ela a entrar nesse estado alterado de consciência. Né? Hoje, depois isso caiu em desuso. Mas o que eu estou querendo dizer é que havia outros grupos de cientistas que não eram espíritas que acreditavam na mesma ideia, de que havia objetos que ajudavam a iniciar a atividade mediúnica, e o Kardec ali, ele estava se adaptando ao que se tinha conhecimento em ciência na época. Marcelo, nós estamos agora próximos ao Congresso Espiritismo.net, falando sobre contemporaneidade, e neste congresso, que vai ser agora em 30 de setembro de 2023, se eu não me engano, vai ser no segundo dia, no primeiro dia 1º de outubro, terá uma mesa sobre ciência, né, com o professor Alexander Moreira Almeida, com Humberto Schuber, né, um velho conhecido, né, até um colega seu, não é isso? E como você vê, então, essa onda, porque ano passado até teve alguma comunicação científica, mas como você vê essa onda de ciência nos congressos, como você vê até mesmo o livro que foi lançado há pouco, Ciência e Vida Após a Morte, também do professor Alexander, do Humberto Schuber, como é que você vê essa chegada agora da ciência espírita? O interessante é que essas pesquisas que o Allan Kardec estava inserido no século XIX, o Allan Kardec ele não era o único, né? Ele fazia discussão com diversos médicos, cientistas, que estavam fazendo investigações semelhantes a ele na época, né? E no final do século XIX, essas pesquisas a respeito do campo espiritual ou espiritualista foram simplesmente negligenciadas, foram esquecidas, né, dentro de um processo de
de um processo de que a ciência seria apenas a investigação da matéria. Não podia além disso, né? Mas só que essas questões são muito importantes para a gente compreender a mente humana, por exemplo. Foi graças à mediunidade que o inconsciente ou subconsciente, né, ou mente subliminar, diferentes nomes que se deu lá no início do século XX, foi descoberto, né? Então, essas investigações são importantes tanto para a gente entender, né, o funcionamento da nossa mente, né, a partir de atividades mediúnicas que são considerados fenômenos anômalos, Sim. como também tratam de uma área que, no fundo, faz parte de uma das perguntas fundamentais da humanidade, né? Quem eu sou, para onde eu vou, né? Então, esses elementos são perguntas que desde o início da humanidade as pessoas buscam responder. Então, por isso, elas despertam o interesse. E eu imagino que devam ser estimuladas, é claro, com grande rigor científico, né? Buscando estar sempre atualizado com os métodos que são aplicados na academia, porque o método, a ciência, a definição de ciência é um método para se descobrir o verdadeiro conhecimento, né? Ela não implica necessariamente que essa busca tem que ser materialista, né? Qualquer conhecimento pode ser descoberto a partir de um método que define ciência. Então, E ah, não, havendo, desculpe. havendo esse rigor, né, Uhum. qualquer campo do conhecimento pode ser estudado. E esse interesse se dá porque são pessoas que têm questionado muitos elementos até então tidos como verdadeiros no campo da academia, principalmente. E a Esse ciência. comentário que eu ia fazer mesmo, porque parece que, assim como sua pesquisa, né, outros pesquisadores estão indo além da matéria. Exato, porque é uma proximidade, né? Porque se por um lado, né, a academia desde o início do século XX negligenciou esse tipo de pesquisa, por outro lado, o próprio espiritismo brasileiro, que teve uma grande, um forte apelo religioso, né, até por uma necessidade, por conta das perseguições que ocorreram, né, no final do século XIX, início do século XX, o espiritismo muitas vezes negligenciou esse campo científico também, né? Então, muito das pesquisas que o Kardec estimulava que fossem feitas, fossem realizadas, elas não aconteceram. Então, atualmente, esse tipo de participação, né, de pessoas que fazem pesquisas acadêmicas na área em congressos voltados ao espiritismo, podem contribuir para que desperte o interesse de casas espíritas também, de buscarem alguns métodos, né, próprios da academia para realizar em suas casas, como, por exemplo, registrar as reuniões mediúnicas, como, por exemplo, saber que o médium ele não ele pode não dizer a verdade o tempo todo, né? A gente costuma fazer uma analogia com o futebol, né? De que o jogador de futebol, mesmo sendo um craque, não é todo dia que ele vai driblar o time adversário inteiro e fazer o gol. Tem dia que ele não vai conseguir, né, ter uma boa performance. O médium é muito parecido, porque também é humano. Então, é possível que durante uma atividade mediúnica o médium não tenha uma boa performance, mas ele não é pressionado intencionalmente, né? Mas existe uma expectativa de que o médium sempre realize a comunicação espiritual, né? E isso muitas vezes acaba sendo nocivo para a atividade mediúnica, então,
como exemplo. Então, Sim. entender melhor a mediunidade, entender melhor os médiums, né, e gerar registros para que possam ser pesquisados no futuro por outras pessoas também. Acho que o Espiritismo só tem a ganhar com essas novas ideias. Um campo vastíssimo, um campo vastíssimo. Então vejam que o lado filosófico do Espiritismo, gente, o campo científico também é imenso, há muito ainda o que se estudar. Marcelo, olha, maravilhoso papo, o seu conhecimento, a sua pesquisa e, bom, as suas despedidas. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, Henrique, de falar um pouco sobre aquilo que eu me dediquei na academia por um tempinho e ainda continuo me dedicando, e me colocar à disposição para conversar com vocês. Quem quiser saber de uma forma mais detalhada, né, dessa nossa conversa, colocando o meu nome, né, na ferramenta de pesquisa que vocês têm, no Google ou outras, colocando Marcelo Bulão, geralmente, alguns dos primeiros resultados é minha dissertação, depois tem a minha tese, tem alguns artigos que eu escrevi a respeito disso, e aí se pode ter um conhecimento, né, mais aprofundado daquilo que a gente falou de maneira rápida e superficial aqui, tá? Olha, te agradeço muito, Marcelo, e olha, a gente vai continuar esse papo, porque tem muita coisa para conversar ainda, né? Muito obrigado, um abraço para você. Muito obrigado, Henrique. Sempre um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Chamando eu apareço. Obrigado. E até o próximo Presença Amiga. Permitir essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida.